Olá, meu nome é Diógenes Dantas, do portal nominuto.com. Seja bem-vindo ao nosso curso de Media Training. Campanha eleitoral é um desafio para qualquer pessoa. Com o mundo cada vez mais globalizado e conectado, o candidato, seja um político profissional ou um cidadão que enfrenta a peleja pela primeira vez, tem de saber lidar com o público, de todas as maneiras, seja no contato direto, no corpo a corpo, seja por meio virtual ou por meio dos veículos de comunicação. Falar com a imprensa, enfrentar os questionamentos de um jornalista, de todas as mídias, impressa, eletrônica, se colocar diante de uma câmera de TV ou colocar a boca diante do microfone de uma rádio, nem sempre é tarefa fácil para os postulantes a cargos eletivos. Fatores como a inexperiência, a timidez, medo do ridículo, dificuldade para falar em público e simplesmente a aversão ao trabalho dos comunicadores podem criar barreiras enormes do contato com a imprensa. Todos esses problemas precisam ser superados. Um candidato que se preze não pode ignorar o papel da mídia, seja ela qual for, um processo eleitoral. Isso pode lhe custar a eleição ou, em alguns casos mais graves e de grande repercussão, pode resultar na cassação de um mandato. Todo candidato precisa ter em mente que vivemos um tempo de grandes mudanças, de transformações rápidas e de notícias que se propagam em tempo real. O candidato precisa estar de olhos bem abertos para perceber as mudanças, entendê-las, absorvê-las e reagir a elas de maneira correta. E mais, conhecer as regras do jogo e usar todas as ferramentas de comunicação disponíveis para levar sua mensagem ao eleitor de modo eficaz. Se compreender o processo e souber se apresentar bem nos canais à disposição, o candidato pode tirar proveito do contato com a imprensa, uma entrevista no rádio, alguns minutos na televisão, a exposição positiva em blogs e portais de notícias pode sim render muitos votos. Ou pode ocorrer o contrário. O mau desempenho nos veículos de comunicação ou no contato com os jornalistas pode provocar danos irrecuperáveis. Minha tarefa neste curso de Media Training é mostrar alguns caminhos para que você dê uma boa entrevista, se apresente bem no rádio, na TV e enfrente o desgastante confronto de um debate eleitoral. Vou apresentar um passo a passo do que pode ocorrer com o candidato em todas as plataformas, a partir da minha experiência com o jornalismo em 30 anos de profissão, trabalhando com TV, com rádio, com jornais impressos e com a internet. Aproveite as dicas, elas podem lhe render muitos votos. Quem faz a imprensa? Primeiramente, se faz necessário acabar com alguns mitos. Jornalista não é o diabo, tampouco é Deus. Jornalista não é estrela, tampouco é uma vela sem pavio. O jornalista é um trabalhador como outro qualquer, merece respeito e deve ser valorizado. A atividade jornalística tem grande repercussão. Há quem diga que é o quarto poder. É um exagero. Mas o poder da comunicação é inegável, porque o jornalista lida com o distinto público. O jornalista é um profissional que busca a notícia relevante e de interesse da sociedade. Se for inédita, um furo de reportagem, melhor ainda. O jornalista deve buscar a notícia usando os métodos lícitos dentro da ética. O uso de câmeras ou gravadores escondidos só deve ser aceito em casos excepcionais. O recomendável é que o trabalho sempre se desenvolva às claras, atendendo às regras do bom jornalismo. O jornalista deve ter a liberdade para checar uma informação, investigar, propor pautas, perguntar, escrever e reportar seu material nos veículos em que trabalha. O jornalista apura a informação, mas está sujeito às determinações de seus superiores nestes mesmos veículos. Ele não é dono da notícia, não faz o que quer. Nem tudo o que ele escreve
O repórter será publicado ou levado ao ar. O jornalista pode ser um repórter, pode ter a função de pauteiro, o que propõe ou define quais assuntos podem virar notícia. Pode ser um produtor, que produz os meios de coleta da informação. Pode ser um editor, que finaliza todo o processo da notícia e define sua manchete ou modo de apresentação. Pode ser um apresentador de rádio e de televisão, ou pode ser o dono do próprio veículo de informação. Hoje em dia, com a blogosfera em alta, tem muito jornalista tocando o próprio veículo num site. Ou seja, o jornalista exerce várias funções na busca por informações de qualidade e credibilidade. Não esqueça, a imprensa sempre vai correr atrás de notícias e o jornalista estará sempre no fronte de qualquer batalha. O candidato vai se deparar com diversos veículos de informação. O veículo pode ser uma estação de rádio, pode ser uma emissora de televisão, pode ser um jornal impresso, representante mais antigo da arte de publicar uma notícia, ou pode ser um site de notícias, desde um simples blog jornalístico a um portal de notícias complexo, amplo e diversificado. O candidato deve estar atento ao universo das mídias digitais, um capítulo à parte neste curso, formado por veículos e canais cada vez mais ágeis na propagação de notícia. Neste universo, em expansão, a notícia corre em tempo real, para o bem e para o mal. Não há mídia que suplante as outras. Todas as mídias se complementam, se completam. Eu aconselho que o candidato procure saber mais sobre as características de cada veículo de informação. Você vai se deparar com coisas muito interessantes. Afinal de contas, você também é um consumidor de notícias. E como candidato, pode ser fonte, pode ser alvo, ou pode fazer parte de uma notícia, ou tudo junto e misturado. A linha editorial cabe ao dono ou à empresa que controla o veículo de comunicação. É recomendável que essa linha seja clara, em respeito aos padrões éticos, mas a realidade impõe cenários mais obscuros e de interesses pouco republicanos. O candidato deve separar o joio do trigo e procurar lidar com veículos e profissionais sérios. Uma emissora de rádio pode estar alinhada a um grupo governista. Uma estação de TV pode ser de oposição. O jornal impresso pode ser independente. O site de notícias pode estar dominado por este ou aquele grupo político. O candidato precisa estar atento ao jogo da comunicação, que poderá ou não atrapalhar seu desempenho eleitoral. O que é notícia? A notícia é qualquer tipo de informação que apresenta algo novo e recente, ou algo que traz alguma novidade, seja para o indivíduo ou para a coletividade. É um fato que provoca interesse em mim, em você, em todos nós, ou seja, em toda a sociedade. Um relato jornalístico bem feito costuma responder a pelo menos 6 perguntinhas. O que? Quem? Quando? Como? Por quê? E onde? Se alguém responder estas perguntas sobre algum fato ocorrido, estará reportando uma notícia. Virou repórter. Se a notícia for quente, nova, relevante, provocar muito interesse, deverá bombar. Nem só de boas notícias vive um candidato durante a campanha eleitoral. O adversário sempre vai trabalhar para expor fatos que vão lhe deixar mal. Os fatos ocorrem em curto espaço de tempo, de maneira ágil, em tempo real. E cada candidato tem de dar conta do que gerou de notícias e saber o que foi gerado pelos concorrentes ou adversários. É uma verdadeira guerra e você não pode morrer ou sair ferido. Um bom assessor de imprensa ajuda nesse trabalho. Vamos falar disso mais adiante. A notícia durante a campanha eleitoral deve ser tratada como arma de guerra. E ela precisa ser eficiente e a mais favorável possível para você que disputa votos.
vale fazer outra comparação. A notícia é um produto como outro qualquer, que a gente compra numa loja ou num supermercado. A notícia é empacotada pelos profissionais da imprensa e comercializada pelos veículos de comunicação, sejam privados ou públicos. Ninguém esquece um produto que provoca grande interesse. Portanto, ninguém esquece a notícia que gera polêmica, que emociona ou que provoque repulsa. Por isso, tome cuidado com as notícias geradas por você ou por todos aqueles que, de algum modo, estão participando de sua campanha eleitoral. Acompanhe todos os fatos que envolvam seu nome, seu partido, sua coligação. Esteja preparado para responder aos questionamentos vindos do processo eleitoral. Não tenha medo de enfrentar os desafios, mesmo nas situações mais difíceis. Em alguns casos, faça do limão uma limonada. Tire proveito da boa exposição. Ela vai render votos. Lembro de um candidato ao governo do Rio Grande do Norte, pego de surpresa num acidente com vítima fatal no transporte de trabalhadores em sua usina durante uma campanha eleitoral no século passado. Uma situação extremamente difícil, uma exposição fortemente negativa e constrangedora. Pois bem, ele enfrentou o problema. Diante das câmeras da TV, o então candidato fez um forte pronunciamento verdadeiro, contando detalhes do acidente e das medidas adotadas para socorrer feridos e assistir a família do morto. A fala do candidato gerou grande emoção. Resultado: o que poderia ter sido fatal para a eleição do então candidato se transformou em algo positivo, aproximou o candidato do povo e neutralizou qualquer malícia dos adversários na tentativa de condená-lo pelo infortúnio. E o então candidato acabou ganhando a eleição e virou governador. Esteja pronto para se apresentar em todas as mídias, radiofônica, televisiva, impressa e informática. Acompanhar o noticiário, gerar notícias, reagir a elas quando forem negativas, se apresentar diante de câmeras e microfones, enfrentar questionamentos e ser alvo de comentários dos profissionais da imprensa é uma verdadeira guerra, repito, cujas batalhas serão travadas no dia a dia. Prepare-se. O papel da imprensa. Jornalista e assessor de imprensa têm a mesma formação, mas trabalham em lados opostos. O jornalista busca informações sobre o candidato, que pode ser fonte ou objeto da notícia, ou sobre a campanha do candidato, enquanto o assessor de imprensa tenta proteger, blindar ou simplesmente defender os interesses do seu assessorado. Um bom assessor de imprensa ajuda na guerra da informação travada durante a campanha eleitoral. Às vezes, se torna humanamente impossível um candidato acompanhar todo o noticiário gerado pela campanha contra ou a favor. O assessor de imprensa pode fazer um filtro do que é relevante, do que é importante responder, do que é fundamental propagar. Esse monitoramento do que sai da imprensa, nos diversos veículos de comunicação, na blogosfera ou nas mídias sociais, pode ser de grande valia nas batalhas eleitorais. Um bom assessor de imprensa pode organizar o conteúdo de uma entrevista, por exemplo. Ele pode também levantar dados sobre a cidade, sobre as expectativas do eleitor, sobre o dia a dia do cidadão, sobre os adversários de campanha para um debate eleitoral. Nesta situação, o suporte de comunicação de um assessor de imprensa é fundamental, gera segurança e garante tranquilidade para o assessorado. O assessor de imprensa deve ser o canal entre o candidato e os profissionais do jornalismo e seus respectivos veículos de comunicação. Um assessor de imprensa eficaz é discreto, prestativo e ético, com as duas pontas do seu trabalho: o contato com a imprensa e o compromisso profissional com o assessorado. Um bom assessor de imprensa mais ajuda do que atrapalha o candidato. Portanto, seja cuidadoso. Muitos assessores extrapolam suas funções, desejando um protagonismo que cabe ao assessorado, no caso, o candidato. E isso é ruim para o relacionamento com a imprensa.
Geralmente, esse tipo de comportamento gera tensão, provoca danos, resulta em rejeição e acaba em perda de votos. Já pensou? Perder voto por causa de erros de um assessor de imprensa? Em várias situações, o assessor de imprensa fala pelo candidato. É uma fonte privilegiada da notícia. Quando o profissional realiza seu trabalho com ética e apuro técnico, beleza. Mas se fizer tudo errado, pode prejudicar o candidato. Por isso, saiba escolher um assessor de imprensa. Tem de ser alguém de sua extrema confiança. Afinal, ele estará ao seu lado em boa parte da caça aos votos. Não esqueça, um bom assessor de imprensa pode lhe ajudar muito durante a campanha, mas saiba escolher um profissional competente e de sua extrema confiança. A melhor postura diante do comunicador? Trate bem o jornalista ou qualquer profissional da imprensa. Goste ou não do trabalho deste ou daquele profissional de comunicação, do veículo de imprensa, trate a todos com respeito. Receba-os bem e procure saber o que eles buscam em relação a você, ao partido ou à sua coligação. Lembre-se que você é o candidato e nesta condição pode ser fonte, personagem da notícia, o alvo de denúncia. É preciso saber reagir em qualquer situação. Não bata de frente, não provoque antipatia, não dê motivos para que o jornalista volte para a redação falando mal de você. Já imaginou aquele apresentador famoso do rádio ou da TV falando coisas que você não vai gostar, que vai lhe tirar votos, hein? Desastre, né? Evite dar argumentos para que o profissional de imprensa propague uma imagem negativa de sua campanha na mídia em geral. Seja ético, não falsifique informações, não engane, não invente fatos, não apresente dados estatísticos errados. O jornalista não sabe tudo, mas sabe buscar as informações corretas. Ele sabe o caminho das pedras para encontrar a verdade dos fatos, ou a versão que pode não agradar você e atrapalhar seus planos de campanha. O bom jornalista conhece as técnicas para tirar de qualquer entrevistado a informação correta, o fato relevante, a notícia que provoca interesse da sociedade. O que não é relevante acaba descartado e você pode ficar mal na foto. Não seja estrela, não crie dificuldades, não construa barreiras entre você e o profissional da imprensa. Essas barreiras não vão ajudar na sua luta para conquistar o voto dos eleitores. Seja atencioso, seja prestativo e forneça conteúdo de qualidade, se possível, exclusivo. O jornalista vai adorar, adora conteúdo exclusivo. Não fale mal de ninguém. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Seja firme. Uma postura firme ajuda no enfrentamento de situações negativas, impõe respeito diante do profissional de imprensa. Demonstre segurança, mas cuidado. Ser firme não é ser arrogante. Seja firme, mantenha-se de modo transparente e original, mas demonstre humildade. Mesmo protagonizando uma candidatura, você não é mais do que ninguém. Você precisa atrair e convencer o eleitor com simpatia. Agindo desta maneira, você não corre riscos de criar problemas desnecessários com a imprensa durante a guerra eleitoral. Seja cauteloso com o off. O off ocorre quando a fonte presta uma informação e não deseja que seu nome seja publicado ou noticiado. Muitos profissionais de imprensa se utilizam do off para obter reportagens bombásticas e exclusivas, checar dados, avançar em diversas coberturas jornalísticas. O off é uma relação de respeito entre o jornalista e a fonte da notícia. E o segredo da fonte é protegido em lei, é coisa sagrada. Mas tudo que for dito perto de um jornalista pode virar notícia, hein? Pode ser publicado, pode ser postado na internet, pode ir ao ar na TV ou no rádio. Por mais que o jornalista se aproxime da fonte, o objetivo dele é informação, que vai lhe garantir uma boa reportagem. Ele não é seu amigo e nem deve se colocar assim. Lembre-se, você é o candidato e o jornalista
lhe procura para obter informações que podem ser positivas ou negativas para a sua campanha. Não queira tirar vantagem de uma falsa proximidade com um profissional de imprensa. Se ele tira alguma vantagem do candidato, que não seja informação, está se comportando fora dos padrões éticos, não está agindo como jornalista. E você pode ser acusado de tentar corrompê-lo. Na vida real, isso acontece muito. O conluio de jornalistas com candidaturas é muito corriqueiro, é muito comum. Quem perde com isso é a sociedade. E não deixa de ser um mau exemplo, uma porta aberta para a corrupção. Portanto, tenha modos ao tratar com os profissionais da mídia. Sua postura pode evitar dissabores no contato com a imprensa. Conflitos de interesse. Nem sempre o que é notícia para o jornalista é de interesse do candidato. Também vale o contrário. Nem sempre o que é notícia para o candidato tem relevo para o profissional da imprensa. Esse jogo de interesses deve ser jogado com cautela. Geralmente, a imprensa, incluindo todos os veículos e mídias, se interessa mais em dar destaque aos problemas vividos pela sociedade. O denuncismo é recorrente, é comum. A denúncia surge como o filé mignon da cobertura jornalística. Os escândalos em série deixam os profissionais de imprensa com a boca cheia d'água. Não deixe-os salivando por sua causa ou por conta do seu partido ou sua coligação. Não esqueça, a imprensa quer notícia que cause impacto. Numa campanha eleitoral, os candidatos são os maiores alvos. Se esse candidato estiver na frente das pesquisas, é prato cheio. Uma notícia positiva pode alavancar a candidatura de qualquer pessoa. Já uma notícia negativa, escandalosa, pode arruinar de vez qualquer projeto eleitoral. Portanto, seja cauteloso. Não tenha medo de enfrentar questionamentos negativos. Dê sua versão. Rebata cada ponto que lhe coloca em dificuldade. Explique cada detalhe que lhe cause dano à imagem. Se você for convincente, deverá, no mínimo, minimizar o desgaste. Em alguns casos, pode neutralizar os efeitos nocivos e estancar eventual perda de apoio eleitoral. Lembre-se que o voto é seu principal objetivo. Ninguém gosta de aparecer mal na foto durante a campanha eleitoral, mas há fatos que procedem e que necessitam de explicação séria e contundente. Não brigue com os fatos. Enfrente-os quando forem negativos. Não esconda a realidade dos fatos. A imprensa sempre arruma um jeito de levá-los à luz do dia. Numa situação dessas, o candidato é quem leva a pior. Se tem facilidade para falar em público ou está bem treinado para usar as boas técnicas da comunicação, você pode levar vantagem em qualquer debate, seja positivo ou negativo. Prepare-se. Evite que alguém de sua campanha bata de frente com a imprensa. Colabore para a elucidação dos fatos e tente ressaltar os pontos positivos de sua candidatura. Se forem fortes e verdadeiros, eles deverão prevalecer. Não leve nada para o campo pessoal. O embate com a imprensa pode ser acalorado, mas não deve resultar em desrespeito mútuo. O respeito sempre tem de prevalecer. Brigar com um jornalista num programa de rádio, de TV, ser alvo de notícia ruim nos jornais ou de repercussão negativa nos blogs, sempre é uma roubada. Geralmente o eleitor não gosta de candidato brigão, hein? O conflito, a troca de farpas, o bate-boca, pode até gerar audiência, polêmica, mas o confronto é sempre negativo e provoca rejeição. Uma campanha eleitoral, é comum acusar certo tipo de profissional de ligação com o projeto eleitoral do adversário. Fuja disso. Isso só atrai coisa ruim, má vontade, antipatia, mal olhado. Tem muito profissional de imprensa que se presta a defender os interesses de candidaturas sem se afastar das funções jornalísticas do dia a dia. Isso está errado. No mínimo, trata-se de um descuido ético. Procure lidar com os profissionais e veículos de comunicação que tratam sua atividade de forma correta, respeitando os princípios éticos. Mantenha a distância dos profissionais dominados
por interesses eleitorais. Eles querem roubar votos de você. Se não puder evitar esse tipo de situação, esse tipo de gente enfrente a malícia com a verdade da sua campanha. Saiba aonde estará pisando durante sua caminhada em direção às urnas. A imprensa pode te proporcionar bons atalhos em direção ao eleitorado, mas pode também te jogar num buraco. Cuidado! A entrevista. Prepare-se para enfrentar a fera. Eu já entrevistei de tudo nos meus 30 anos de profissão. De pessoas do povo ao presidente da República. Já entrevistei ministros de Estado, secretários de governo, deputados, senadores, vereadores, atletas renomados, escritores, artistas, cantores, gente de todas as profissões. Nunca me furtei a convidar gente interessante para os meus programas. Notícia é todo fato que gera interesse na sociedade. E tem muita gente interessante por aí afora. Pois bem, quem sempre tem algo a dizer acaba convidado para minhas entrevistas. Mas o convidado que me dá mais trabalho é o candidato, hein? Você pode me perguntar, por quê? Porque a entrevista de um candidato precisa cumprir as exigências da lei eleitoral. O jornalista precisa estar atento ao que pode e ao que não pode, ao que não é permitido durante o pleito. Se descumprir a lei eleitoral, o profissional de imprensa ou o veículo de comunicação pode ser punido, pagar multa, ficar fora do ar. Às vezes, a punição sobra também para todos os envolvidos numa campanha. O candidato também pode sofrer sanções da Justiça Eleitoral, pode ser multado. Em situações extremas, pode correr o risco de perder o diploma conquistado nas urnas. Pode ser cassado, é. Eu conheço o caso de uma senadora que ficou anos pendurada no Tribunal Superior Eleitoral por causa de uma série de entrevistas a uma emissora de TV antes e durante o período eleitoral. Quase foi cassada. Escapou por pouco. Portanto, procure saber as regras da eleição para o contato com a imprensa. Desta forma, você não avança o sinal e aproveita melhor o tempo que lhe é concedido numa entrevista, principalmente nos meios eletrônicos. Costumo dizer que a entrevista é o grande encontro da notícia. É o momento de quem pergunta com aquele que tem algo a dizer. E a entrevista pode ocorrer em on, com o nome do entrevistado todo bonitinho, em destaque, ou pode ser em off, com o sigilo da fonte. A entrevista deve ser encarada como o grande momento do contato com a imprensa. Nunca esqueça disso. Prepare-se para dar uma entrevista. Não se preocupe apenas com sua imagem, se a roupa está legal, se o cabelo está ok, ou se a maquiagem está no ponto. Não. Se preocupe com o conteúdo, com aquilo que você tem a dizer, com a mensagem. Tenho quase certeza. O que vai ficar na cabeça do ouvinte, do telespectador ou do internauta é o que você passou de mensagem. A firmeza de suas palavras, a segurança demonstrada ao falar sobre determinado assunto, a facilidade com que você encarou o tema da entrevista, isso é que vai ficar na cabeça de todo mundo. Lembre-se, o candidato está numa corrida eleitoral, não pode tropeçar, não pode parecer indeciso, atrapalhado, titubeante, confuso. O desastre, uma entrevista, pode lhe tirar preciosos votos. Se no dia a dia do jornalismo todo entrevistado já é cobrado pelo conteúdo que apresenta, imagine você as atenções que se voltam para um determinado candidato durante a campanha. Ele será testado em todos os momentos, em todos os instantes. Seu tropeço fará a festa do seu adversário. Ele sequer vai agradecer, hein, o voto conquistado por sua falha numa entrevista. Algumas dicas para você se sair bem numa entrevista. Prepare-se para dar a entrevista. Procure saber o público que você deseja alcançar, o perfil do eleitor que está ouvindo ou vendo aquele veículo de comunicação. Defina a sua estratégia para a entrevista. Todo planejamento é bem-vindo. Eu vou repetir, todo planejamento é bem-vindo. Organize o conteúdo que você vai falar. Lembre-se, você está em campanha.
Suas ideias, suas propostas, sua mensagem precisam soar de forma clara e sincera. Você precisa ser firme. Treine em casa ou no escritório de campanha. Pegue o celular ou o gravador do filho, a câmera de vídeo da filha. Tranque-se numa salinha, numa sala com espelho e não tenha vergonha de se testar ou ser testado. O assessor de imprensa pode ajudar nessa preparação. Veja como sua imagem fica no vídeo. Confira o áudio gravado no celular. Escute sua voz. Fale num bom português, hein? Fale de maneira correta. Esse negócio de ser popular em campanha eleitoral não lhe dá o direito de falar errado. Às vezes é um problema danado. Simule o questionamento do jornalista sobre os principais pontos da entrevista. Este exercício costuma funcionar. Deixe o candidato mais à vontade na hora de enfrentar o profissional de imprensa. Lembre-se, o jornalista está ali para arrancar tudo de você. Ele vai ver, vai sentir, vai perguntar, vai registrar, vai te provocar, vai discordar, vai fazer o diabo para tirar o melhor conteúdo de você. Na visão dele, claro, né? Se o que ele arranca é ruim para a sua campanha, você está ferrado. Haja com naturalidade. Relaxa a voz. Os cuidados com a voz serão tema de um capítulo específico neste curso. Não fique ansioso. Controle a respiração. Não fale mais do que deve ou tente dizer tudo de uma vez como se estivesse numa corrida de cavalos. Tenha calma. Aliás, vale o ditado popular, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Concentre-se no entrevistador. Não preste atenção ao movimento do estúdio. Nas pequenas emissoras, o espaço é tumultuado. Tem gente entrando e saindo o tempo todo. A dica vale para entrevista em local público, na rua, por exemplo. Não se preocupe com as pessoas olhando para você. A curiosidade dos outros pode te render votos nessa hora. Preste atenção na postura diante do entrevistador. Esteja confortável, mas ereto na cadeira do estúdio. Se estiver em pé, melhor ainda. Tente se manter alerta. Não tenha medo do microfone, hein? Não tenha medo. Não fique assombrado com a câmera da TV. Concentre-se naquilo que você vai dizer. Se for o caso, faça um rascunho com algumas anotações e tenha esse rascunho ao alcance das mãos. Ajuda, hein? Se for uma entrevista na TV e não estiver familiarizado com os equipamentos do estúdio, fixe o olhar no entrevistador. A câmera vai usar seu melhor enquadramento, vai te buscar. Ao responder e olhar para o entrevistador, você estará dialogando também com o telespectador. Se for olhar diretamente para a câmera, pense em alguém da família ou num amigo que você gosta e te dá segurança. Isso funciona também. Só não pense na sogra, hein? Pois é, não pense na sua sogra, porque você pode ficar com raiva e desconcentrar. Na hora da entrevista, não esqueça, acredite em você, seja firme, fale corretamente, passe sua mensagem com naturalidade. Abuse da simpatia e boa sorte. A voz. Quem cuida da voz sempre tem o que falar. O político em campanha eleitoral está falando o tempo todo, na rua, nos auditórios, nos ginásios, nos estúdios de rádio e TV. Eu tive a honra de conhecer uma das melhores fonoaudiólogas do país, Glorinha Boitmiller. Ela trabalhou com jornalistas e atores do rádio e da TV. Só de Rede Globo, Glorinha teve mais de 2 décadas de trabalho. Glorinha Boitmiller costumava dizer que a voz é sentimento, é pura emoção, que a voz é reveladora da personalidade de qualquer indivíduo. Através da voz, ela dizia, projetamos o que somos. Em seu método de trabalho, Glorinha Boitmiller convidava todo mundo a dar um abraço sonoro no público. Para isso, a pessoa precisa falar não apenas com a boca, a garganta, e sim com o corpo inteiro. O candidato em campanha dá muitos abraços, tapinhas nas costas, toca seu eleitor, muitas vezes é tocado, mas ele precisa estar atento para dar um abraço sonoro no eleitor quando estiver diante das câmeras de TV e dos microfones do rádio e da internet.
Falamos com o corpo inteiro. O equilíbrio é a base de toda a coordenação. Qualquer distúrbio postural altera a qualidade da voz. Portanto, a boa postura diante do entrevistador, na rua ou no estúdio, pode ser a garantia de bom desempenho. A voz revela o nosso estado de espírito. No debate eleitoral, a postura e a voz são fundamentais. Seja firme, mas não levante a voz. Ao perder o controle emocional, você corre o risco de passar a imagem de um candidato desequilibrado. Isso é perda de votos na certa. Não force a voz. Tente encontrar a amplitude tonal da sua voz. Fale com naturalidade e relaxe. Procure o tom certo. A respiração correta é fundamental. Você precisa usar o nariz. A voz se forma num movimento expiratório, mas para expirarmos, ensina Boyd Miller, precisamos inspirar antes. As pessoas que falam rápido geralmente são ansiosas. As que falam devagar demais costumam não ter confiança em si mesmo. Portanto, procure o equilíbrio e o tom certo. Afinal, você está se apresentando ao público por meio de veículos de comunicação e precisa reconquistar votos. E conquistar também. Repito, dar um abraço sonoro no eleitor. Evite aquele velho vício de linguagem. Vício de linguagem é o uso de qualquer palavra ou frase que não agrega nada à imagem. Eu tinha um. Quando eu terminava uma frase, disparava um né, um horror. Tem outros, viu? Basicamente, tipo assim. São palavras e expressões que não servem para nada. São vícios de linguagem. Evite-os, né? Diminua a velocidade da fala quando sentir que vai cair no vício de linguagem ou que vai errar. Funciona. Pronuncie a palavra corretamente. Não há problema nenhum em você ter sotaque. Isso é uma coisa regional. Mas falar errado não é legal. Passa má impressão para o eleitor. Seja enfático, mas sem essa de falar feito locutor de rádio, impostando a voz. Se utilize de palavras-chave para fixar sua mensagem, o assunto da entrevista, a campanha. Se tiver tempo, treine o que vai dizer. Você evita aquele samba de uma nota só, aquela entrevista monótona. Faça exercícios de voz. Uma boa fonoaudióloga vai identificar seus problemas com a fala, sejam de ordem física ou de ordem emocional, e vai te mostrar o melhor caminho para corrigir estes problemas. Nos meus tempos de Brasília, cobrindo o Congresso Nacional, eu conheci um deputado que chegou até a presidência da Câmara, né, que apresentava sérios problemas na hora de falar ou de gravar entrevistas. Ele falava rápido e gaguejava. E quando se deparava com o problema, ele se irritava e gaguejava mais ainda. Pois bem, esse parlamentar procurou uma fonoaudióloga e buscou soluções. Deu certo, hein? Deu certo no caso dele. Com alguns meses de dedicação, empenho, esse deputado superou a gagueira e passou a dar entrevistas com mais tranquilidade. Só tinha um problema, Quando ele sentia que ia gaguejar, ele batia fortemente o pé para marcar o ritmo da fala. Era engraçado, mas funcionava com ele. Às vezes ele pisava no pé de um repórter, mas estava valendo, tudo bem. O importante era a entrevista do sujeito. Eu contei essa historinha porque há solução para tudo. É só procurar. Conheça a si mesmo. Busque encontrar soluções para eventuais problemas com a voz. Dica final, hein? Relaxe, procure o tom certo, respire corretamente, treine o que vai dizer e solte a voz. Com naturalidade, você vai acabar dando um abraço sonoro no seu eleitor. Com que roupa? Toda roupa diz alguma coisa, mostra seu estilo de vida. E todo mundo tem um estilo de vida, um modo de se vestir. O candidato também, com ou sem personal stylist.
A pessoa deve buscar um estilo para se apresentar ao eleitor. Um estilo que seja revelador da personalidade do candidato, sem espalhafato, sem munhangas. Lembre-se que o que deve sobressair na campanha é sua mensagem, e não suas estampas de zebra ou adereços chamativos, cores berrantes. O estilo de roupa de um candidato na rua deve seguir prioridades e padrões da campanha, dos objetivos no contato com o eleitor. Eu vou me ater aqui ao vestuário do candidato numa entrevista. Tente se apresentar de maneira sóbria, digna e producente. Não é aceitável dar uma entrevista na TV de bermuda ou de minissaia, com a roupa amassada, manchada, suja. Já imaginou o homem de camisa tipo regata ou calça justa, com pata de elefante, aquela boca de sino? A mulher de roupa dourada, jeans enfeitados, ou de biquíni asa delta, de brincos enormes, colares de encher o peito. Não dá, né? Portanto, tenha calma nessa hora. Abuse do bom senso. Vou dar algumas dicas para casos, situações de entrevista no estúdio de TV. Serve para homens e para as mulheres. Procure usar roupas em cores sólidas. Cinza, preto, azul claro, sem detalhes miúdos ou estampas. Repito, não use qualquer tipo de tecido com detalhes miúdos, faixas, listras, xadrez, estampas, inclusive em gravatas, lenços, encharpes e outros adereços chamativos. Estas peças do vestuário reduzem muito a qualidade da imagem, prejudicam a imagem. Para cenários que usam chroma key, a técnica que usa o fundo colorido, removível, para pôr alguma outra imagem, não utilize nenhuma peça de roupa na cor verde ou azul, em alguns casos, pois esta cor, tanto o verde como também o azul, são as mais usadas no chroma key. Aquilo que for verde ou azul ficará, na verdade, invisível. Então, não use. Tanto para entrevistas na rua ou no estúdio, evite bonés, chapéus de campanha. Um bottom cai bem, mas se for discreto. Camiseta branca ou de cor única, se possível clara, numa referência à campanha do candidato. Isso é recomendável, você pode usar uma camiseta, uma camisa numa cor clara. Mas evite espalhafato nas peças do vestuário. Um adereço espalhafatoso chama mais atenção do que a fala do candidato. Calça jeans sempre cai bem, tanto para homens como também para as mulheres. Um tênis, um sapato legal para os homens. Evite aquelas botas de cowboy. As candidatas devem usar também sapatos e, quando for possível, e se ficar legal, um tênis. Por que não? A mulher deve evitar saias. O tamanho delas pode resultar em ruídos de imagem, né? As pernocas de fora provocam elogios e comentários maliciosos, às vezes, mas geralmente não ficam bem, não rendem votos. Cabelos tingidos, com cores fortes, costumam pegar mal. Qualquer cor, hein? Qualquer cor. Evite sair da rua e entrar num estúdio de rádio, de TV, com a roupa amassada, suja, descabelado, com ares de louco. Passa a imagem de desleixo. A dica serve também para o contato com jornalistas em entrevistas pré-agendadas para jornais e internet. Chegue antes do horário combinado, se apronte. No caso das mulheres, use uma maquiagem sóbria, sem batom vermelho para acentuar a boca, né? Fazer aquele bocão. Bocão tira a atenção do que você tem a dizer. No caso dos homens, não tenha medo de usar aquele pozinho do estúdio, né? Para tirar o brilho da testa. Eu usei aqui para gravar este conteúdo para o internauta. O pó é bastante usado na TV para homens e mulheres. Você não vai deixar de ser homem por causa disso. Penteie o cabelo com calma. Capriche no visual, fique com a imagem legal. Um candidato ou candidata asseada, bem vestida, passa uma boa impressão. Imprime respeito e atrai votos. Qualquer dúvida, peça ajuda aos universitários. Um assessor de imprensa, um amigo, alguém de bom gosto da família, sempre dá boas dicas
e como se vestir de modo correto e de acordo com os ambientes que você vai frequentar. Um estúdio de TV, por exemplo, tem de ser tratado como coisa séria, porque milhares de pessoas, milhares de eleitores estarão de olho em você. E imagem é tudo. Seja elegante na hora de buscar o voto. Você tem Zap Zap? Hoje em dia, não dá para falar da comunicação de candidatos sem levar em conta as mídias sociais. O mundo está cada vez mais conectado e as pessoas não se desligam dos seus smartphones, tablets e computadores. Os mais jovens já nasceram no ambiente virtual. Os mais velhos tentam se adaptar, mas muitos apresentam certa resistência ao novo, ao moderno. Jovem ou velho, o candidato precisa se ligar, hein? Não dá para fazer campanha eleitoral sem repercutir sua mensagem nas redes sociais. Até porque você pode ser alvo delas, para o bem ou para o mal. É preciso acompanhar tudo. Se não puder ou não tiver tempo, coloque um assessor de imprensa para checar o conteúdo das redes sociais e mídias também. Se não tiver assessor, coloque um parente ou um amigo próximo que está ajudando na campanha. É preciso monitorar o que rola nas redes. Um conteúdo negativo sobre sua campanha pode se espalhar como rastilho de pólvora e detonar uma crise que pode acabar com sua campanha. Por isso, todo cuidado é pouco. É bom que você saiba que rede social sempre existiu. O encontro das pessoas em grupos com os mesmos objetivos e finalidades é um exemplo de rede. Com o advento da internet, que provocou toda essa revolução digital, surgiram as mídias sociais. O antigo Orkut, o Facebook, o poderoso Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp. São plataformas facilitadoras dos encontros das pessoas na grande rede de computadores. E aí, conectou geral. O candidato tem de ter em mente que o bom uso das mídias sociais pode ampliar as chances de contato com o eleitor. Antes, o candidato só podia contar com o corpo a corpo da campanha, com os comícios e com a propaganda obrigatória no rádio e na TV. E, às vezes, como podia, algum anúncio de jornal. Agora não. Agora o candidato pode muito mais. Além dos veículos tradicionais, ele tem uma infinidade de mídias e espaços na internet. Com a estratégia de mídia digital adequada, o candidato poderá postar textos, fotos e vídeos dirigidos ao eleitor. Se quiser, pode fazer mais. Poderá segmentar a mensagem indo direto ao ponto, ao público-alvo. Uma dica importante: as mídias sociais devem ser usadas como uma espécie de holofote para a sua candidatura. Um meio para que as pessoas conheçam você, encontrem ou possam ser alcançadas por sua mensagem. Mas seu grande palco deve ser um site ou um blog da campanha. É lá que você terá estrutura para explicar tudo a seu eleitor, razão principal de sua candidatura. Uma boa equipe de mídia digital pode apresentar boas soluções para a sua campanha, traçar a melhor estratégia. Os cursos de marketing e ferramentas digitais da semana da eleição legal, incluindo este conteúdo de Media Training, podem ser de grande valia para você que não tem muitos recursos financeiros. Então, aproveite. Uma perguntinha básica. Você tem Zap Zap? Zap Zap ou WhatsApp é uma mão na roda para você falar diretamente com o eleitor, marcar entrevistas, responder questionamentos da imprensa, criar linhas de transmissão para encaminhar mensagens, fotos e vídeos. Portanto, abra sua mente. Aproveite todos os recursos das mídias e ferramentas digitais. Debate na arena com os gladiadores? Eu já mediei vários debates no rádio e na TV. Um deles foi promovido pelo portal nominuto.com, do qual sou responsável. E participei de todo o processo, desde a definição das regras, a produção, contato com os candidatos e a apresentação do programa. Eu digo com toda a certeza da experiência vivida.
O debate eleitoral é tenso, muito trabalhoso, muito tenso mesmo. Olha, se eu, que nunca fui candidato e sempre estive na condição de jornalista, acho esse tipo de programa tenso, imagina o candidato, hein? Compara o momento de um debate eleitoral a uma arena de gladiadores. Só sai vivo dela quem está forte e preparado para enfrentar o embate. Assim pode ser um debate na campanha eleitoral. O golpe do adversário pode vir de qualquer lugar, pode feri-lo, pode atingi-lo mortalmente. Com qualquer gladiador, você candidato, precisa saber se defender e atacar ao mesmo tempo. É preciso matar o adversário ou simplesmente se manter vivo na disputa. Você só não pode morrer, né? Não pode morrer na arena. Por isso, se prepare para um debate. Primeiro, conheça as regras do programa. Tome conhecimento do processo desde as reuniões de assessores com o veículo que está promovendo, porque tudo é acordado antes da realização do debate. Depois que o acordo é assinado, babau, você tem que cumprir tudo direitinho, tem que cumprir todas as regras. Não pode desrespeitá-las. Tem que jogar limpo, usar cada detalhe a seu favor. Você deve usar o tempo na medida certa, pedir o direito de resposta em tempo hábil, ser firme com o mediador e com os adversários, não baixar a guarda para o concorrente. O candidato deve aproveitar o espaço para mandar seu recado e responder às principais questões que possam surgir durante o programa. Além das regras, o candidato precisa estar preparado para o que pode ocorrer, os temas de interesse da cidade. Se reúna com sua assessoria de campanha, faça uma lista dos temas que podem ser apresentados pela produção do programa ou que podem surgir na boca do seu adversário. Faça uma lista dos temas positivos, dos quais você poderá tirar amplo proveito, e também dos temas negativos, aqueles que vão te incomodar de alguma forma, que podem deixar você desconcertado. São abordagens que podem lhe tirar preciosos votos. Prepare as respostas adequadas para situações e temas desagradáveis. Não baixe a guarda, repito. Mantenha-se sempre alerta, tenha calma nas intervenções, não se afobe. Reaja no tempo certo, correto. Passe sua mensagem com firmeza, mas dentro de uma naturalidade que impressione a audiência. Lembre-se, milhares de eleitores estarão na frente da TV ou na tela do computador acompanhando aquele debate. Atenção! A preparação para um debate requer certo tempo da campanha eleitoral. Vai precisar parar um pouco. Se organize. Qualquer debate é importante, tanto para quem está na dianteira das pesquisas, como para quem corre atrás do prejuízo. Em tese, é bom participar de todos os debates, principalmente os de veículos representativos da sociedade. Mas a melhor estratégia de participação deve ser discutida com os coordenadores da campanha. Aceite o convite, prepare-se, reúna-se com a equipe, liste os temas, se arrume adequadamente, porque se trata de um evento solene da campanha, às vezes o ponto alto da guerra eleitoral. Para o debate, ele deve ir de terno e gravata, bem penteado, elegante. O mesmo vale para ela. Um tailleur, cai bem, uma maquiagem adequada, um cabelo arrumado. Elas sabem, as mulheres sabem se cuidar, sabe, tratar disso. Na moda, né? Cabelo na moda, mas sem parecer exótico. Lembre-se, sua imagem estará no centro da arena, da luta. Não chegue em cima da hora. Um candidato que chega para um debate todo esbaforido, ofegante, certamente será um desastre. Será presa fácil, ou seja, será trucidado pelos demais gladiadores. Nessa hora, o eleitor, em vez de fazer o sinal positivo, vai mostrar o polegar para baixo. E você, meu caro candidato, estará morto. Agora, um passo a passo. O candidato precisa conhecer os diversos veículos de comunicação de sua cidade, ver os mais relevantes, rádio, TV, jornais impressos
e dar atenção especial ao universo das mídias digitais. Tome cuidado com as notícias geradas por você ou por todos que participam da sua campanha eleitoral. A notícia deve ser tratada como arma de guerra. Ela precisa ser eficiente e mais favorável possível. Um bom assessor de imprensa ajuda na guerra da informação. Saiba escolher. Além de talentoso, precisa ser confiável. Não bata de frente, não provoque antipatia, não dê motivos para que o jornalista volte para a redação falando mal de você. Seja firme, mas não seja arrogante. Jornalista não é seu amigo. Ele está em busca da notícia que vai vender mais jornais ou que vai gerar mais audiência. Nem sempre o que é notícia para o jornalista é de interesse do candidato e vice-versa. Prepare-se para dar uma boa entrevista. Defina sua estratégia. Todo planejamento é bem-vindo. Organize o conteúdo que você vai falar. Treine antes. Prepare-se para dar um abraço sonoro no eleitor. Não force a voz. Relaxe antes da entrevista. Tente encontrar a amplitude tonal adequada. Fale com naturalidade. Mantenha uma boa postura diante do entrevistador. Se apresente com elegância, de maneira sóbria e de acordo com o local da entrevista, seja na rua ou num estúdio. Seja digital, esteja conectado nas redes sociais. O mundo está cada vez mais conectado e as pessoas não largam seus smartphones, tablets e computadores. Sua campanha vai depender muito das mídias digitais. Debate eleitoral é um dos pontos altos da campanha, principalmente aos cargos majoritários. Prepare-se, reúna-se com a assessoria, conheça as regras, estude os principais assuntos, conheça seus limites e dificuldades, treine o que vai dizer, tire bom proveito do espaço oferecido para levar sua mensagem. É isso aí. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo sobre Media Training. Foi muito legal falar da minha experiência como jornalista ao longo de 30 anos de profissão. Passou um filme pela minha cabeça. Espero ter contribuído para a sua campanha eleitoral. Nunca esqueça, a mídia, seja ela qual for, é fundamental para você chegar mais perto do eleitor. Aproveite o que ela tem de bom para lhe oferecer. Uma boa visibilidade rende muitos votos. Boa sorte!